Olá, 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 tudo bem? Bom dia para vocês. Eu desejo um ótimo final de semana, uma ótima reta final para quem está se preparando para o Revalida. É um momento muito importante. Eu fico muito feliz de receber vocês por aqui na nossa sala, a sala de Amar Academy Doctors, que é um espaço perfeitamente desenhado para cuidar de você, para ensinar você a dar o próximo passo. E nesse caso, se você está assistindo esse vídeo, eu imagino que você quer apresentar o Revalida. E o Revalida, a gente tem que ver como uma oportunidade. E hoje eu vou te apresentar o cronograma imbatível de como eu e meus alunos e meus colegas a gente aprovou a tão temida prova. Assim que fica por aqui, curte das dicas, comece a aplicar e, por favor, não jogue o tempo fora. Pratique a arte de parar de procrastinar e se dedicar para o que merece a pena, tá bom? Então, vamos continuar aqui a apresentação. Eu quero contar para vocês, eu não sei se você já me conhece, se você já me viu, já me escutou. Eu sou a doutora Ana Marcela, sou médica especialista, trabalho no Brasil, vim para as Olimpíadas desde 2015. Aí eu me formei como ortopedista da PUC e agora trabalho com várias ferramentas digitais, trabalho com muitas áreas da saúde, ortopedia, medicina do esporte, trabalho numa clínica de emagrecimento, mas hoje a parte importante não é falar de mim, a parte boa é vir e falar de você, como você vai se preparar para tão temida prova nesse curto espaço de tempo. Não fica reclamando do que você já não fez, não fica reclamando que você não se preparou antes do edital. Não, começa agora, faz direitinho e a gente vai conseguir, tá bom? Então, dá um likezinho lá no perfil de Instagram se você curte da aula. Compartilha com seus colegas que estão preparando a prova, que eu sei que eles vão adorar e eles vão aplicar e todos juntos vamos aprovar. Que nosso lema nesse ano que é aprovamos juntos, né? E o que vamos descobrir hoje? Hoje a gente vai descobrir uma coisa muito legal. A gente vai aprender o que é o Revalida, o que é isso, quais são os temas mais cobrados, como vamos otimizar o aprendizado, sair das crenças que limitam nossa vida, melhorar a parte da nossa vida mesmo, ajustar nosso estado interno e o que a gente tem que fazer para o dia da prova. O que a gente tem que fazer o dia antes e o dia mesmo da prova. E uma parte que eu gosto muito de chamar é treinando para a prova. Treinar para a prova significa muitas coisas que eu vou te contar aqui nesse momentinho que a gente está compartilhando. E claro, a promessa é te entregar o cronograma imbatível. E como eu vou te entregar o cronograma imbatível, fica por aqui, não sai da aula, porque você depois não vai ter na mão a possibilidade de conhecer esse cronograma imbatível, doutor. Agora, conhecendo o Revalida, o que o revalida, né? Você tem opções, né? Você tem a opção de falar que o Revalida é um desafio, que o Revalida é uma barreira e reclamar dela, ou você pode falar que o Revalida é uma oportunidade. Quando a gente encara o Revalida como um desafio, você se prepara, você vai além, você sempre procura dar um passo mais para frente. Quando você fala que é uma barreira e que você o tempo todo está falando de reclamação, que o governo, que o INEP, que não sei o que, você está entregando sua saúde mental e sua oportunidade nas mãos de outros. Então você tem que ver a prova como uma oportunidade e sim, é um desafio. Agora, o que é esse desafio? O desafio é uma prova feita pelo Instituto de Estudo e Pesquisa Nacional no Brasil, que é feita para colocar um filtro para os médicos que vêm de fora, para que eles não tenham todo mundo o CRM. Isso é bom? Depende. É ruim? Depende. Mas imagina todo mundo que se formar fora vir para cá. Ou tem muitos médicos que estão falsificando diplomas e tentando entrar nos nossos países para trabalhar. Então, os ministérios têm protocolos. No meu país, na Colômbia, tem muitos protocolos para convalidar.
Não é só o Revalida, tem um monte de provas, avaliações pelo Ministério de Educação, enfim. Agora, no Brasil, você tem o Revalida, né? Antigamente tinha o Revalida de simplificado, mas agora você não tem mais. Você vai ter que fazer a prova. Então, veja ele como uma oportunidade de você, no Brasil, ganhar mais de 240 mil reais por ano se fazer direitinho, se trabalhar direitinho, se fazer seus plantões, pegar seu CRM e começar a ganhar, em média, os 20 mil reais que o médico ganha no Brasil. Então, é isso, Revalida. É uma prova, mas agora eu vou mudar tua cabeça. A partir de hoje não vai ser mais uma prova. Vou trazer a estatística do ano que eu apresentei a prova, mas ela não difere muito desde 2011 que se implementou a prova até 2024 que a gente já tem as últimas. Então, de 15 mil médicos que apresentam na primeira fase do Revalida, 900 foram aprovados, 900 nas duas etapas. Isso dá uma mortalidade gigantesca. E eu tenho certeza que não é que o médico esteja mal preparado, eu tenho certeza que não é que o médico não estudou, eu tenho certeza que não é que o médico tenha feito a faculdade, até porque agora as universidades vai ter que dar o ok do diploma, né? Então, não é isso. Você estudou 6 anos para ser médico e agora 6 anos ou mais para ser médico no Brasil. Então, não é falta de conhecimento, não é falta de conteúdo. É falta de quê? É falta de método, é falta de acreditar, é falta de algumas coisas que se você vai sozinho, possivelmente não vai ter. Então, falando a verdade na cara, é 85% falta de comprometimento. Claro, a prova não é fácil, a prova tem erros, a prova tem erros de digitação, tem erros de formulação, tem. Mas e daí? Se você vê, somos muitos que aprovamos. E se a gente aprovou, com certeza você também consegue. Então é mais de sentar, refletir e saber qual é a sua parte no erro, qual é a sua parte na falta de aprovação, que é mesmo ficar brigando com a prova. Então, vamos lá, vamos entrar no 15% dos médicos que são altamente comprometidos com o método certo de aprovação. E sim, é difícil. Eu não vou falar aqui mentiras para você. Eu não vou falar aqui que você não consiga, eu não vou falar aqui eu não vou falar aqui que você sem fazer nada você consiga, não. Eu vou falar aqui que sim, que tem um grau de dificuldade, mas que tem coisas na vida que são mais difíceis. Você nunca atendeu uma pessoa que morreu? Você nunca atendeu uma pessoa com uma doença muito grave? São difíceis. Isso daí é difícil. Difícil é encarar um país fora e você tentar fazer faculdade de medicina fora. Isso é difícil. É difícil deixar sua família e sair para morar fora. Isso é difícil. Difícil é ver morrer um paciente na sua mão. Difícil ver a tela da emergência lotada. Difícil é ver uma criança com um abortamento em curso e falar com a mãe. Isso é difícil. Agora, um teste você tem que encarar como um plantão, tá bom? Esse plantão, eu quero que você entenda que sim, é difícil. É difícil, mas não é para isso que você estudou? É para isso sim. A gente tem que encarar o dia da prova teórica e os dias das provas práticas como se fosse um plantão, e um plantão que define sua vida. Um plantão que define como você está tratando todos e cada um dos casos clínicos que estão sendo perguntados para você. Se você encara a prova como um plantão, você vai entender que você já fez coisas mais difíceis, que a medicina tem momentos tristes, tem momentos de dificuldade, mas também tem momentos felizes. E esses momentos felizes são pelos quais você estudou, para vir e ficar perto da sua família, para estar do lado das pessoas que você ama. Então, é por isso que a gente muda a nossa cabeça e nossos mentorandos e as pessoas que se preparam com a gente, a primeira coisa que a gente tem que falar é encara o dia da prova como um plantão. Um dos plantões mais importantes que você já fez. Você já não fez plantões onde atendiu 70, 80 pessoas? Com certeza sim. Você já não fez plantões onde atendiu 100 e 105?
Com certeza sim. Então, e eram casos clínicos difíceis? Eram. Você não sabia o que fazer? É. Você não sabia o que escolher? Não. Você não tinha só quatro opções. Você tinha um montão de opções para fazer com o paciente. Então, encara a prova como se você fosse um adulto e não uma criança apresentando uma prova da faculdade. Aí vem a parte que eu falo dos temas mais cobrados, e os temas mais cobrados do Revalida, como no ENAR, como no MIR, como no EUNACOM, provas de residência, em todos os testes médicos tem uma linha de raciocínio, uma linha estatística de raciocínio. E aí eu quero que você entenda que antes de começar a estudar, você tem que fazer um diagnóstico seu. Quais temas você domina das 5 áreas do conhecimento médico, e são as 5 áreas do Revalida. As pessoas falam que são 5 áreas do Revalida. Não, são as 5 áreas do conhecimento médico. Clínica médica, clínica cirúrgica, ginecobstetrícia, pediatria e o sistema que tenha qualquer país no mundo. Se tem um sistema que se chama SUS, então a gente está no Brasil. Mas se tem um sistema que se chama qualquer sistema de saúde fora, pode ser Colômbia, pode ser Chile, pode ser Estados Unidos, pode ser Inglaterra, mas todos os países têm um sistema que regula o atuar do médico. Então, calma, antes de começar, senta, respira, estuda o que você já sabe, faz um diagnóstico, uma organização dos temas, veja o que você precisaria aprender demais, e esse mapa mental vai te ajudar para guiar todo o seu processo. A gente tem dentro do nosso método uma parte onde a gente divide e classifica os temas, que é muito legal. E os 70% do que é cobrado na prova do Revalida nos últimos anos, nos últimos 14 anos, é a medicina. Mas é a medicina comum, é a medicina estatisticamente relevante para um país, relevante para um povo. Imagine se você fosse o encarregado de entrar médicos no Brasil. Eu quero que você bote nesse sapato. O que você perguntaria? Se o médico sabe tratar hipertensão, diabetes, se sabe como tratar uma grávida, né? Se sabe como tratar suas crianças, o esquema de vacinação, se conhece os protocolos do Código de Ética Médica, se sabe quais são as leis que regulam o sistema. Então, lógico, tem que ser perguntado. E tem que ser perguntado o quê? Medicina. Só que tem jeitos de perguntar, né? Então, essa dica daí enquanto a parte dos temas mais cobrados, antes de falar quais são os temas mais cobrados estatisticamente falando, que não quero falar, eu não tenho banca nenhuma, não tenho nenhum vínculo com o INEP, mas a gente sabe e a gente entende como são perguntados, e a estatística não é nada mais que a estatística da saúde mundial. Então, se você conhece os pacientes que mais ficam doentes, os pacientes que mais complicações têm, os esquemas vacinais que são importantes, ou seja, ferramentas de prevenção, você facilmente vai identificar as coisas importantes para ser perguntadas, tá? Então, falando dos temas mais cobrados da área da clínica médica, esse daqui todas as bancas do mundo adoram. E por que será? Porque a diabetes é um inimigo gigantesco da gente. Então, diabetes, em todas as apresentações, você tem que ter na ponta da língua diagnóstico, a verdade, definição, diagnóstico, exames, né? E tratamento. Lógico, campanhas como prevenir diabetes vai entrar na parte da preventiva. Então, você estudando bem a parte da clínica médica, bem da parte da clínica cirúrgica, bem da parte da ginecobstetrícia e da pediatria, você vai ter muitos conceitos claros para encarar a parte da preventiva. E aí, a parte da preventiva vai ser só a parte jurídica, legal, que é bem específica, tá? Então, na clínica médica, lembre, você não pode chegar no dia 23 de março, no dia da prova, né? Seja em março, seja em setembro, que a gente vai fazer diabetes, hipertensão, doenças respiratórias, de preferência DPOC, asma, Covid, né? Emergências cardiovasculares e algumas infecciosas que caem bastante na prova, tá bom? Aí vem a parte das crianças, né? Se eu fosse da banca, eu gostaria que o médico que vier no Brasil saiba como tratar minhas crianças, né?
Então, a parte de reanimação neonatal é muito importante. A parte de infecções congênitas é muito importante o esquema TORCH. É muito importante. A parte de prevenção, ou seja, inclui vacina, maus tratos, tudo que tem que ver com prevenção, tá? E tem alguns temas em alta, por exemplo, autismo, tem algumas lesões neurológicas, desnutrição, né? Aquela parte de raquitismo, coisas muito delicadas, elas vocês têm que pegar uma lida. Se na organização dos temas você consegue já ajeitar uma parte, vai ser bem importante. O tratamento das febres sempre vai ter uma ou outra na parte de infecciosas e como o médico do pronto atendimento do SUS, né? Você não vai estudar como se fosse o supra-arte ultra especialista em pediatria no hospital netamente pediátrico, não. Você encara todos os temas como se você fosse o médico da clínica da família, da UPA, do hospital público, se você fosse o médico-chefe de uma brigada de prevenção, esse daí é o médico do Revalida, tá? Agora vamos passar na área da cirurgia geral. Os temas mais cobrados vai ser politrauma sempre, sempre. Você tem que conhecer o A, B, C, D, E como se fosse a coisa mais importante da vida. Por quê? Porque então, se a gente tem a coisa mais importante na mão, que é a vida, a gente precisa ter o esquema de reanimação claro. Qual é a parte A, qual é a parte B, qual é a parte C, qual é a parte D, como a gente encara, como a gente avalia. E se você faz uma boa revisão agora que está estudando para a sua parte teórica, a parte prática vai ser bem legal e você vai conseguir encarar. Então, politrauma, abdômen agudo, queimaduras, você não pode chegar na sua prova depois do cronograma imbatível sem ter estudado pelo menos, esses 3 temas da cirurgia geral. Lógico, entre mais temas você consiga organizar, entre você consiga revisar, vai ser melhor. Mas esses são os imperdíveis, tá? Ginecologia e obstetrícia é uma parte fundamental. Se você gosta, parabéns. Se você não gosta, encara. Porque você vai ter que saber ginecologia e obstetrícia. Olha, eu sou ortopedista. Eu tive que estudar de novo ginecologia e obstetrícia com muito carinho. A parte de pré-natal, né? Alto risco, lógico, a parte das distócias, o planejamento familiar, mas também tem a parte de sangramentos da gravidez. É muito importante. Tudo o que pode matar uma mulher grávida vai ser de vigilância pública e vai ser extremamente importante. Então, tudo o que pode matar uma mulher grávida ou uma criança, você tem que ficar de olho, porque é você quem vai tratar essa mulher. Nesse plantão difícil que eu te falo, que é um plantão tenso, que você não sabe que paciente vai chegar, você vai precisar saber, sim, tratar uma mulher grávida de alto risco ou que está sangrando, tá? Lógico, diabetes gestacional, você precisa saber, como a gente já falou, de infecções congênitas. Então, a medicina é uma coisa linda, maravilhosa, um universo que fica tudo junto com tudo, tá? E na parte de comunidade, ou seja, todas as doenças do SUS, todas as doenças importantes epidemiologicamente, que a gente quer correr para os lados, né? Lembre das doenças crônicas, tá? Por exemplo, tudo que tem que ver com hipertensão arterial, aí mais uma necessidade, tuberculose, infectocontagiosas, HIV, estratégias de HIV, estratégias de tuberculose. No meu Revalida caiu no SUS, tuberculose, estratégias de HIV, como encarar um paciente maltratado, maus tratos para a mulher, essas coisas são importantes. Mas se você quer ser bem mais específico na parte de medicina de família e comunidade, vai na legislação. Até um pouquinho de 1988, que faz parte da Constituição, você precisa dar uma lida na parte de como se instalou o SUS, qual a importância, quais são os direitos, quais são os pacientes que podem ou não podem ser atendidos no Brasil e sob que medidas, né? E lógico, o manual de ética médica, que a gente tem em grande, na verdade, em todos os países do mundo, a gente trabalha com ética, bioética, enfim, essa parte é importante de ter uma claridade.
Dica de ouro para a nossa seguinte prática: otimizando o aprendizado. É meu método de estudo, mas tem muitos ajustes que a gente fez precisamente para que as pessoas consigam absorver a melhor e a maior quantidade de conteúdo possível. Dica que você vai levar para a sua vida inteira, não só para o Revalida, para a sua residência, para se você tem um negócio, se você tem outros cursos, se você está fazendo outras especializações, você vai ir, não basta ler, não basta estudar, é preciso revisar. E se for de um jeito inteligente, muito melhor ainda, né? Se você ainda não revisa os temas que lê, é hora de começar, porque se você não revisa, você está acumulando uma informação que rapidamente será esquecida. Não sei se vocês já ouviram falar da curva do esquecimento do Ebbinghaus. Não sei se você já ouviu falar de como cortar essa curva do esquecimento, mas a partir de hoje você vai parar de se culpar por esquecer as coisas. Esquecer é normal. Ninguém tem que lembrar de tudo. É uma coisa saudável. Mas, quando a gente está falando de coisas importantes, como conteúdo médico, técnica cirúrgica, o nome da sua mãe, o seu nome, a gente armazena ele em uma parte da memória que se chama memória de longo prazo. Porque o cérebro acha, que a verdade ele tem razão, que isso é importante, que vai salvar nossa vida. Então, a ideia de revisar, fazer revisões espaçadas, como o nosso método ensina, é precisamente você cortar a curva do esquecimento. E qual é o nosso método? Eu trouxe hoje de um jeito resumidíssimo, porque a ideia é que você entenda que é uma coisa muito avançada, é da parte de neuroplasticidade e neurociência, que a gente trabalha tem muitos anos, a gente teve mestres, professores na área, pagou cursos, pagou mentorias, muita coisa, precisamente para chegar na descoberta que a gente precisa aprender a aprender. E é importante que você entenda que saindo das crenças limitantes, que você não está desenhado para memorizar tudo e lembrar de tudo, tudo o tempo todo, e que você não tem nada de errado se você já fez faculdade de medicina, se você já aprendeu como passar alguma prova de memória, é porque sua memória está bem. Se você lembra do nome de 10 amigos, do endereço da sua casa, do seu telefone, CPF ou número de identidade, sua memória está bem. Então, os caminhos da sua memória, eles estão bem. O que vai acontecer é que a gente não treina ela para salvar o conhecimento que precisa. Então, estudar de forma eficiente muda o jogo. O estudo nunca mais na vida pode ser alguma coisa chata. Estudar é lindo, é um presente, é o jeito que você conhece a verdade, e a verdade nos faz livres. Então, estudar é a melhor coisa que você pode fazer. No momento que você senta para estudar, você tem que entender que esse teu estudo vai mudar a vida dos seus pacientes, da sua família, a sua. Então, você tem que pegar o conhecimento como se fosse a coisa mais importante do mundo, que a verdade ele é. Então, o meu presente, né, que é a copinha que eu estou entregando para você, é literalmente o método, que é SPA Activer, que é a junção de duas técnicas da neurociência que são muito poderosas, que é o Space Repetition, que é o jeito inteligente da gente fazer as repetições espaçadas, cada vez com um tempo maior, né? Lógico, você está na correria, possivelmente você não vai fazer 9 revisões de cada tema, mas você consiga fazer sim, pelo menos 3 ou 4 revisões bem feitas, em um esquema bem estruturado por cada tema. E a parte do Active Recall, que é a parte onde a gente tem nossa ativação neuronal. Quando eu chamo você por seu nome, né? Thalita, Ana, Julie, que eu chamo de Yolanda, que eu chamo de Joy, que eu chamo de David. Quando eu chamo pelo seu nome, a verdade você tem uma resposta automática. Eu quero que o conhecimento médico seja essa resposta automática, que você já tenha na área. Então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte: você vai entender que para você aprender, você precisa se divertir e fazer ele importante. Então,
quando você vai começar a revisar e a estudar, você precisa se perguntar o que eu sei daquele tema, né? Não é só o livro que você está lendo que sabe, você sabe. Você já viu na faculdade, você tem a fisionomia de um paciente que já fez isso, você já estudou esse tema com certeza na faculdade. Então, senta e pergunta o que que eu sei desse tema, o que que eu preciso para aprender esse tema. E aí a gente vai na parte do conteúdo específico para você saber que tema precisa não, que quantidade precisa desse tema, tá bom? E aí, fazendo esse rechamado ativo do conhecimento, a gente tem estratégias, flashcards, mapas mentais, áudios gravados por você mesmo, que você está fazendo a relembrança, e é muito poderoso. Essa junção, ela pega os dois hemisférios do nosso cérebro e faz que nossa memória fique melhor e vai na memória de longo prazo. Esse é o resuminho, não vou explicar cada ponto do método, né? Mas lembre, você tem que selecionar conteúdos essenciais, planejar as revisões estratégicas, aplicar prática com questões e simulações é importante. Ativa a memória com coisas de Active Recall, flashcards, mapas mentais, ensino ativo para as pessoas. Controle de tempo, faz uma gestão de tempo, utiliza o método de Pomodoro, que é muito legal, eu adoro o método de Pomodoro. Treina com simulados, pega as questões, as perguntas, conhece a banca, investe em autoavaliação, investe em mentoria, investe naquelas coisas que vai te acompanhar a não deixar você na mão, tá? Vence a procrastinação, se organiza semana a semana, se organiza semana a semana. Por isso o cronograma é um cronograma imbatível, porque é semana a semana. Eu não vou te entregar 45 dias do que você tem que fazer todos os dias. Semana a semana, com o acompanhamento certo, com a revisão certa. Estratégia mental, a gente vai começar a fazer um replanteamento das crenças, que já vou contar para vocês um pouquinho mais à frente, e respira fundo. Isso ajuda para diminuir a ansiedade. Revisa constantemente os dias que eu prefiro para revisar, que são muito bons, são estudados pelas pessoas que mais sabem de neurociência. Dia zero, fazer uma boa revisão. No primeiro dia depois, dia 7, 15 e 30. Se você tem as ferramentas que a gente utiliza, você vai conseguir marcar elas e fazer os agendamentos. Se não, Google Calendar, marca a tua data no calendário digital, também funciona. Mas esses são os dias, tá? Vamos passar nessa área, que é a parte de crenças, que eu acho que é uma das áreas mais sensíveis, porque a gente tem um monte de crenças. A prova é muito difícil, isso ninguém passa, isso está manipulado pelo governo, eu não sei como, eu sou burro, enfim. Cancela isso, porque eu não gosto de falar essas coisas, menos de mim, né? Mas a partir de agora você vai ter uma crença nova. Você vai falar: se outro conseguiu, eu consigo. Eu sou um médico organizado, consigo estudar e revisar. Eu consigo ler devagar e entender as perguntas. Eu consigo me arrumar em menos de 2 meses para fazer uma excelente prova. Eu consigo encarar a prova como se fosse uma parte importantíssima da minha vida, como se fosse um dos plantões mais importantes. Então, se você sabe que é porque é, né? Então, todos os dias você vai se repetir que você consiga, que você mudou sua vida para aprender melhor, para encarar as provas como se fossem plantados, que você é poderoso, você é inteligente, que se outros conseguiram, você consegue com certeza. E aí muda seu estado interno, muda seu estado anímico, faz atividade física, medita todos os dias um pouco, faz um pouco de leitura diferente, que não seja só leitura de medicina. Em caso que você esteja na residência, que você esteja estudando para o Revalida, você sabe que só quem sabe medicina, nem medicina sabe. E eu quero sugerir para vocês um livro que eu adoro, que se chama O Poder da Autorresponsabilidade. Leiam com carinho, procurem uma página por dia, ele já vai dar o tempo para você pensar em outra coisa. Se você quiser também tem outros legais, O Milagre da Manhã, que é muito bom, que não tem nada a ver com milagres nem parte religiosa, mas se você acredita no seu superior, se conecta, agradece,
Fecha os olhos e respira fundo. Essa é uma parte muito importante na nossa preparação, a igual que atividade física e ler coisas que não tenham nada a ver com medicina. Isso vai mudar nossas crenças e vai incluso no cronograma imbatível. Aí vem aquela dica de ouro. Visualize sua aprovação todos os dias. Visualize a página do INEP com a palavra aprovado gigante. Visualize você com o CRM na mão, com aquela carteirinha verdinha legal. Visualize sua família muito orgulhosa de você. Se quiser visualizar você chorando porque você conseguiu, faça. Imagine recebendo a novidade de que você foi aprovado, que você estudou, que você conseguiu. Isso muda o jeito como você encara os estudos. Porque você não está encarando diabetes, você está encarando pacientes diabéticos no Brasil que precisam de você. Essa pessoa que precisa ser curada, tratada, avaliada e diagnosticada por você. Você não está curando uma criança, você não está estudando exantemáticas, chato. Você está olhando crianças que têm doenças chatas demais e que só você consegue atender. Então, isso daí vai ser extremamente relevante. E os dias da prova? A gente entra no desespero? Não, não pode entrar no desespero, e menos no dia da prova. Se você fala, caramba, eu só me preparei 2 meses para essa prova, vou ficar desesperado? Não, você leva preparando mais de 6 anos. A sua vida toda foi envolvido com pessoas, foi envolvido com doenças, foi envolvido com aprender medicina. Então você leva preparando a prova a vida inteira. Agora você está caprichando no detalhe, que é diferente. É tipo pintando a casa. Mas o tijolo por tijolo que você já colocou, você já é médico. Além, parabéns por isso. Então, o que você vai encarar agora é a pintagem da casa, que é a parte mais legal, né? Então, não vai chegar no dia da prova na metade do desespero. Vai ter ansiedade, com certeza. Vai ter taquicardia, claro. É como quando um jogador de futebol vai pular no campo. Você acha que ele está assim super tranquilo? Ele não sabe o que vai encontrar. O médico, eu quando vou para a cirurgia, eu quando vou para o plantão, eu quando estou no consultório com um paciente novo, eu não sei do paciente. Eu tenho que ter uma taquicardia que me permite ficar em plena atenção com ele, atenção plena com ele. Isso faz toda a diferença, mas não no desespero, porque no desespero o cérebro bloqueia e você bloquear na metade de uma prova que tem 4 ou 5 horas, ficar bloqueado 4, aí vai ser triste. Então, não. Respira fundo. Lembra das suas visualizações. Lembra que você consegue. Lembra que se outros conseguiram, eu consigo. Lembra que você já estudou 6 anos. Lembra que você já ajustou no cronograma os temas mais cobrados e você já revisou, conseguiu revisar de novo, conseguiu fazer a repetição espaçada, conseguiu fazer uma chamada ativa do conhecimento. Então, respire fundo. O oxigênio na nossa cabeça ajuda a gente a tomar decisões legais, ajuda a gente a tomar boas decisões, ajuda a gente a ter mais paz e encarar o paciente grave. Você não consegue reanimar um paciente quando você está desesperado. Quando você consegue respirar, fica em cima da equipe, sabe quem vai colocar a via aérea, sabe quem vai fazer a reanimação, sabe quem vai ficar na área de medicamentos, sabe quem vai ficar na área de recorde, você está no controle. E isso só aconteceu porque na metade do tsunami você conseguiu estar tranquilo. E confie no seu processo. Você não leva 2 meses se preparando, você leva mais de 6 anos. E se por acaso você não é um médico que acabou de se formar, sino que além disso você já tem uma prática clínica, você está mais do que preparado para encarar um plantão. E assuma esse plantão como isso. Lembre, você já estudou para isso. Agora, no dia anterior, que é muito importante, eu quero que você saiba, tem que ter esses 4 pontos. Dorme bem, prepara a logística, encara seus documentos, vai no local da prova, veja quanto você está gastando desde o local que vai dormir até o local da prova. Lembre do trânsito, coisas simples que são muito importantes. Nesse dia, antes da prova,
dá uma caminhadinha, não seja muito exaustivo, não faça um treino de alta performance, porque você vai estar cansado. Mas sim, 30 minutos de atividade física vai te ajudar a oxigenar melhor, estar mais disposto, acabar de ajustar as últimas ideias que você já estudou, se alimenta adequadamente, não come muita comida gordurosa, pelo amor de Deus. Não enche sua cara com muita farinha, sal, doce, isso vai te atrapalhar no momento da prova. E se prepara para o sucesso. Chega com as mãos no alto, fala que você já fez isso, fala que você já estudou para isso e encara ele como se você não conhecesse os 100 pacientes que você vai apresentar. E encara cada uma das perguntas como se isso fosse o que a gente precisa. Então, o que fazer no dia, né? Essas são as perguntas, a gente prepara um monte de coisas. O dia só precisa de você. O dia vai precisar de você e eu vou te dar 4 dicas para esse dia. Lógico, à medida que vai passando o tempo, vai andando o cronograma, a gente vai dando mais dicas para isso. Mas você vai levar alguma aguinha, snacks de leve, evite a cafeína em excesso, né? Você vai ter um tremor fino que a gente conhece. Comece pelas questões que para você são mais fáceis. Dê uma volta completa na sua prova. Isso vai te ajudar. Dê uma volta completa. Pegue todos os encabeçados, as questões, as respostas. Dê uma avaliada. Faz de conta que o plantão está cheio. Caraca, cheguei no plantão e tinha 100 pacientes sentados. O que você vai fazer? Você vai botar uma triagem. Então você vai ver o que você encara mais fácil, o que você vê mais fácil. Organiza, tá? E enquanto nas discursivas, organize a cabeça antes de começar a escrever que nem maluca ou maluco. Organize a cabeça, organize em diagnósticos claros, em tópicos claros. Diagnóstico, quais exames eu vou pedir e qual é o tratamento que eu vou dar, tá? Lógico, tem perguntas que podem ser muito difíceis, saída dos cabelos, não importa, respira. Você leu, não entendeu nada, respira, passa na próxima, tá? Porque possivelmente nas perguntas posteriores você vai encontrar algum gancho que vai te entregar a informação que está lá, tá bom? E a parte mais legal é saber que sua aprovação está mais perto do que você imagina. Sua aprovação está mais perto do que você imagina. Cara, você já é médico, estudou 6 anos para isso. Você é um dos profissionais mais caros do mundo. A grande maioria de profissões fora são de 5 anos, 4 anos. Medicina é de 6. Tem países que são 7. Tem países que são 8. E se você é especialista, você já estudou mais de 10 anos, 12 anos. Então, sua aprovação em um plantão como o Revalida está perto, está próximo. A gente só precisa dar uma caprichada. A gente tem algumas aulas de caprichada, né? Como aula de vacinas, aula de anemias, aula de leucemias, aula de preparo de temas, tem as divisões, né? E tudo isso está dentro do cronograma imbatível. Que é o cronograma imbatível? Para quem não sabe o que é o cronograma imbatível, é o cronograma de 45 dias, onde a gente, junto da mão do médico, mostra para ele as coisas mais importantes, mostra o que tem que fazer. Todos os sábados, desde esse próximo sábado até o fim da preparação, a gente vai entregar uma aula legal de cada um dos temas mais cobrados, e além disso, durante o dia a dia, você tem acesso a uma comunidade que te cuida, uma comunidade que se junta para estudar, uma comunidade que entende as coisas da prova e você vai ser orientado por médicos que já passaram pela prova e foram aprovados. Então está muito próximo. A próxima versão do Revalida pode ser na versão que você aprova. E, claro, a gente entende, o caminho é desafiador, mas você não precisa ficar sozinho, não precisa percorrer esse caminho sozinho. Fica de lado de uma pessoa e de várias pessoas que amam os outros médicos, que levam anos estudando formas de aprendizagem, mas também encarando provas pela Latinoamérica inteira, sendo um sucesso, dando certo, e que a gente sabe quais são as coisas que a gente tem que encarar em cada prova. Provas de residência, provas da MIR, provas do ENARM e a prova tão temida que você está encarando agora, que é o Revalida, que abre ele a partir de agora como uma oportunidade. É uma oportunidade. Não todas as pessoas podem apresentar o Revalida. Por quê?
porque não todas as pessoas são médicos. E mais, não todas as pessoas entendem ou falam português. Então, esse tipo de provas, se você pode apresentar, você já está no lucro, né? Então, lembre que o cronograma é especialmente desenhado para vocês. É um convite que eu faço com muito carinho para você. Se você quiser entrar no barco, entrar no bonde, a gente vai começar logo. A gente vai fazer 45 dias de muita qualidade, de ver o dia a dia do mentorado, de ver o dia a dia da pessoa que encarou o desafio. E você vai ver o valor de uma comunidade que está engajada, que está com o seu mesmo objetivo, e não está do lado falando, cara, não vai dar certo. Não, dá sim, dá sim. Eu nunca fui a médica de 5 e 10 na faculdade. Nunca. Meus colegas que estudaram comigo sabem isso. Mas eu fui uma das mais dedicadas, com amor, com paixão pelo que eu faço. Se eu queria aprender português, eu quis aprender com meu amor. Se eu quis aprender e vir para o Brasil para trabalhar nas Olimpíadas, eu fiz. Então, bota isso na sua cabeça como se fosse uma caixa preta de avião. Ninguém tira. E meu convite é para você entender que tem uma opção de você fazer junto com a gente. A gente vai preparar esse cronograma imbatível para fazer desde o dia 5 de fevereiro até o dia 20 de março. Lógico, vai ter um cronograma flexível. Você é um ser humano. Se você tem plantão, se você tem que estudar, se você tem um aniversário, se você tem alguma perda, se você tem alguma coisa, você é um ser humano. Mas esses 45 dias são para ficar de foco no que é importante. É muito importante você aprovar. E eu quero que a gente aprove junto. Aprovamos juntos. Então, são 45 dias para aprovar o Revalida. Começa dia 5 de fevereiro. As inscrições são diretamente comigo. Me procura no Instagram, que você já tem. Me procura no WhatsApp, se você está em algum dos grupos que a gente está trabalhando. E eu vou te passar todos os detalhes, menos do valor de um almoço. Juro, é muito, muito em conta. E mais para quem assistir essa aula hoje, que está comprometido, que veio hoje, 7 horas da manhã, tomou banho, praticou sua atividade e sentou para fazer a aula. Então, essa pessoa merece oportunidades e essa pessoa merece descobrir todos os segredos, como eu e meus colegas fomos aprovados nos últimos 5 anos do Revalida, tá bom? E esse é o cronograma imbatível. Garanta sua vaga e nessa daqui eu vou terminar. Eu quero que você anote, caso que você não saiba, meus contatos. Entre em contato até o dia 3 de fevereiro, porque a gente vai abrir poucas vagas. Eu quero ficar dando a mão para o médico comprometido. E você dar esse passo para frente é você ser comprometido. Eu quero que você entenda que é possível. Eu quero que você conheça o método desde adentro e que você encare os temas mais perguntados, porque eu sei que nós conseguimos. Eu sei quem era eu no 2019 sem o Revalida, com muitas dificuldades, e eu sei quem sou hoje depois de passar a prova e depois de pegar o CRM na mão, tá bom? Beijo para você, um grande abraço. Eu vou pausar a gravação por aqui para esclarecer dúvidas de quem está aqui no vivo. E claro, a gente vai deixar o replay, pode compartilhar com seus amigos, pode mandar para os outros médicos que você conheça, e eu ficarei muito, muito, muito feliz de receber seu contato, mas lembre que são poucas vagas. E os primeiros 10 vai ter um check-up exclusivo, onde você vai saber qual é o seu grande problema no momento da aprovação e como encarar ele.